Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre o caso do Evaristo Costa. Eu não sei se você acompanhou alguma coisa nas redes sociais, mas o Evaristo Costa, que era apresentador, jornalista, enfim, ele tem o diagnóstico de doença de Crohn. Ele já tem esse diagnóstico, pelo que parece, há uns 4 anos. E agora, recentemente, ele acabou sendo internado por conta de algumas complicações de saúde que ele teve, e aí veio à tona essa questão do diagnóstico. Então, eu que trabalho com essa área da saúde intestinal, a gente acaba vendo muito sobre isso, porque daí outros profissionais vão falando sobre o caso dele e tudo mais. E, inclusive, ele compartilhou no seu Instagram, na sua rede social, de como se deu esse diagnóstico. E aquilo, de certa forma, choca um pouco, porque a gente pensa assim, ele, né, uma pessoa que tem condições financeiras, que possivelmente frequentou, foi a um bom médico, ficou 1 ano sofrendo, tratando uma outra coisa, sem terem de fato identificado a doença de Crohn. Então, olha o que ele colocou em um dos vídeos que ele postou. Que ele começou a sentir dores, desconfortos abdominais e diarreia. Então, ele tinha de 15 a 20 episódios de diarreia ao dia. E aí ele foi até o gastroenterologista fazer exames e tudo mais. Fez uma colonoscopia, não foi encontrado nada. Na endoscopia foi encontrado uma gastrite. E aí, então, ele ficou 1 ano tratando a diarreia como se fosse como uma gastrite. E aí, quando você olha isso, você fala assim, como assim? Né? Gastrite causar 15 a 20 episódios de diarreia ao dia, né? Então, olha que atraso, como que se pode chegar num diagnóstico desse? Muitas pessoas têm dores, desconfortos gastrointestinais, gases, distensão abdominal, faz endoscopia, tem gastrite, sai de lá com omeprazol e não melhora, porque o gases, distensão, diarreia, intestino preso, isso não vai ser causado por uma gastrite. Às vezes uma gastrite leve, moderada, nem sempre causa dor, nem sempre causa desconforto, né? Então acaba que se faz um exame, acha alguma coisa, coloca a culpa em cima daquilo ali, e aí, né, o caso dele foi evoluindo porque ele realmente não estava tratando da forma correta o real problema que era. E aí, como aquilo não melhorava, então ele foi buscar outro profissional de saúde, mas já depois de um tempo, que aí fez a investigação correta e chegou-se então no diagnóstico da doença de Crohn. Então, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que pode acometer qualquer parte do sistema gastrointestinal. Então, a gente tem a retocolite ulcerativa, que é também uma doença inflamatória intestinal, que acomete mais o reto, né? Já diz o nome, né? Uma retocolite ulcerativa. E a doença de Crohn, ela pode atingir outras áreas ali do sistema gastrointestinal, que vai da boca ao ânus também, tá? E outra questão, assim, que eu queria também, por que eu quis também falar sobre isso, né? Porque, coincidentemente, nessa mesma semana que surgiu essas postagens nas redes sociais sobre o caso do Evaristo Costa, naquela mesma semana, um dia antes até, eu tinha compartilhado algo no meu Instagram, lá nos stories, falando sobre um caso de um paciente que eu acabei ajudando a encontrar esse diagnóstico, né? Então, eu conheci uma pessoa no meu curso de cerâmica, e ela começou a conversar comigo sobre o pai dela, que o pai dela tinha um quadro de constipação muito importante, que ele já estava há mais de 15 anos, né, investigando, enfim, e que agora eles estavam muito preocupados, porque assim, o intestino dele estava realmente muito preso, e ele estava perdendo muito peso, e com vômito, com outros sintomas que ele não tinha antes, né? Então estava realmente agravando, e ele estava com um quadro de depressão já muito importante. E como ele já tinha ido em médicos, feito endoscopia, colonoscopia e não tinha achado nada, então foi levando, né, a vida daquela forma e tudo mais. E aí, como ela sabia que eu, né, falava sobre intestino e tudo mais, ela já me acompanhava aqui nas redes sociais, a gente conversou, enfim, e aí eu ajudei, né, ali nessa intermediação, passando para ela quais seriam exames importantes para que fossem feitos, né, para fazer essa investigação. E um dos exames que eu solicitei foi justamente o exame que eu quero falar aqui agora, que tem relação com as doenças inflamatórias intestinais, que é a calprotectina fecal, tá? Então, até vou compartilhar aqui, eu fiz uma apresentaçãozinha para mostrar aqui para vocês.
Então, falando, né, sobre o caso do Evaristo, que tem doença de Crohn, que vai fazer link com essa história desse senhor que eu ajudei, então, nessa investigação. Então, o que é a calprotectina fecal? Ela é um exame de fezes, tá? Que tem cobertura por plano de saúde. Você vai fazer uma coleta, uma amostra de fezes e vai enviar para o laboratório. E a calprotectina ela é uma proteína que é liberada por células ali do sistema imunológico, né? Especialmente ali os neutrófilos, durante processos inflamatórios no intestino. Então, quando eu tenho uma calprotectina mais aumentada nas fezes, isso é um sinal de inflamação. E aí a gente tem os níveis, né? Então, se eu tenho ali uma calprotectina fecal abaixo de 50, isso é mais tranquilo, isso descaracteriza uma doença inflamatória intestinal, como retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Se eu tenho níveis intermediários, 100 a 250, isso já mostra que está sim acontecendo uma inflamação ali no meu intestino, mas que não necessariamente pode ser uma inflamação mais grave, como o Crohn ou a retocolite. Pode ser um quadro de desbiose, de supercrescimento bacteriano, enfim, alguma outra questão ali que esteja acontecendo. E os níveis, quando eles estão acima de 250, então isso já mostra bastante alteração, caracteriza-se, né, suspeitas, então, opa, pode ser que seja doença inflamatória intestinal, vamos seguir com a investigação para confirmar. E no caso desse paciente, a dele veio 1.600, quase 1.700. Quando eu peguei aquele exame, eu já, de primeiro momento, me assustei e pensei, pode ser uma doença inflamatória intestinal, né? E muitas, assim, há uma associação muito forte da diarreia com a doença inflamatória intestinal. Então, veja o caso do Evaristo, né? Ele tinha episódios de diarreia muito frequentes. Então, possivelmente, se ele tivesse feito lá atrás, quando ele estava ali fazendo colonoscopia e endoscopia, um exame como esse de calprotectina fecal, com toda certeza esse exame estaria alterado quando ele teve aquele primeiro diagnóstico de gastrite. Mas, pelo jeito, não foi feito, né? E aí depois, quando ele foi um segundo ou terceiro médico, enfim, continuar a investigação porque ele não estava melhorando, possivelmente devem ter solicitado esse exame para ele e que deve ter mostrado alteração, então parte-se para um outro exame mais específico. No caso, né, se é uma retocolite ulcerativa, a gente consegue avaliar pela colonoscopia, né? Porque a colonoscopia ela vai avaliar justamente o cólon, que é o intestino grosso, tá? Já se eu tenho um acometimento de intestino delgado ou de alguma outra porção ali, né, que a endoscopia ela avalia até o estômago e o início do intestino delgado, né? E a colonoscopia vai até ali o final do intestino grosso. Então, o intestino delgado acaba ficando uma região ali onde a gente não consegue ter acesso por esses exames. Então, no caso, né, desse paciente, quando eu peguei esse exame de calprotectina elevada, então eu conversei com uma médica que eu tenho contato e ela falou, Thalita, solicita então para ele a enterotomografia, né? Entero, que vem ali do intestino delgado, né? Tomografia, já com a suspeita, né, de uma doença inflamatória intestinal, para que quando o médico for fazer ali a investigação, ele já vá com o olho clínico ali pesquisando aquilo. E de fato, esse paciente fez essa enterotomografia e mostrou então lesões inflamatórias ali no intestino delgado, já com comprometimento, né? Então, com uma estenose. Então, veja só, o que é a estenose, né? De tanto processo inflamatório acontecendo ali naquela mucosa, aquilo começou a gerar uma obstrução. Então, o paciente ele começou a ter constipação. Então, veja que não necessariamente uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal vai ter só diarreia. Ela pode ter o intestino preso também. Ela não necessariamente vai ter sangue nas fezes. Ela pode ter um quadro ali de constipação também. Então, fazer esse exame de calprotectina fecal é o começo de um processo de investigação. Então, a gente pode fazer um coprológico funcional para avaliar a função digestiva, então o que esse paciente está digerindo, né? Então, se tem restos de proteína mal digerida nas fezes, de fibras musculares, de amido, de gordura. Isso mostra que se tem, né, muitos esses fragmentos de alimentos aí mal digeridos nas fezes, ou que o paciente está com uma hipocloridria, ou pode ter uma bactéria ali, um H. pylori no estômago que está atrapalhando esse processo de digestão, ou uma insuficiência de enzimas pancreáticas ali também agindo, ou um quadro de supercrescimento bacteriano, supercrescimento fúngico que está atrapalhando esse processo de digestão, né? Ou mesmo uma própria doença mais grave ali também acometendo esse processo de digestão. Então, a gente pode fazer um coprológico funcional, a gente pode fazer separadamente, né? Se não for fazer o coprológico, uma pesquisa de gordura nas fezes. Então, geralmente, quando eu tenho uma alteração ali intestino delgado,
é mais comum a gente achar gordura nas fezes, porque é justamente ali no delgado que vai ter a ação da lipase, que vai digerir as gorduras. Se eu não tenho uma boa digestão das gorduras, eu posso acabar encontrando gordura nas fezes ali por uma alteração, e intestino delgado também. Então, no caso desse paciente, foi até fácil a gente encontrar o diagnóstico dele, porque a gente fez a calprotectina, já estava elevada. Fez o exame de enterotomografia, mostrou o quadro de inflamação, de estenose, e aí agora, então, ele está sendo acompanhado pelo médico com medicações mais fortes ali para bloquear, né, para diminuir esse processo inflamatório. E junto a gente está ali fazendo, né, usando glutamina, enzimas digestivas, né, eu passei para ele também para melhorar o processo de digestão, usando magnésio para melhorar essa motilidade intestinal, ômega 3, que tem um efeito anti-inflamatório, usando ali também tinturas, né, que tem uma ação anti-inflamatória, com cúrcuma, com plantas, né, boswellia, que tem um efeito anti-inflamatório, vitamina D, então ele estava com bastante deficiência de vitamina D, de vitamina B12. Então, por isso essa depressão também, né? Primeiro, por uma questão que há 15 anos a pessoa está tentando investigar e o médico, um bom médico, que foi até inclusive um médico de referência da cidade, que investigou o caso dele e não solicitou esse exame, né? Então a família ficou realmente muito indignada, porque isso, no longo prazo, imagina 15 anos a pessoa sofrendo. Poderia ter risco até de perfuração do intestino, de ter que fazer uma cirurgia de emergência. Então, veja, não é difícil, tá? Fazer um exame como esse, ele inclusive tem cobertura pelo plano de saúde. E depois, a calprotectina fecal é um exame que a gente pode dosar também para monitorar o resultado do tratamento do paciente que tem doença inflamatória intestinal. Então, agora a dele está 1.700. Então, vamos entrar ali com o tratamento, melhora da dieta, suplementação, medicação, e depois de um tempo repetir novamente essa calprotectina fecal para ver se esses níveis baixaram. Quanto mais baixo ela estiver, mais controle a gente está conseguindo ter ali desse processo inflamatório a nível intestinal, tá? E aí, se essa calprotectina veio baixa, talvez, né, assim, talvez, isso não se caracteriza como uma doença inflamatória intestinal, e aí, se você tem outros sintomas, enfim, o médico pode, às vezes, quem sabe, chegar num diagnóstico de disbiose, né, ou de um supercrescimento bacteriano, que daí tem os outros exames específicos para serem feitos, ou aquela coisa, né, quando não encontra nada e o paciente tem ali muitos sintomas, dores abdominais, principalmente, uma dor visceral, se enquadrar ali numa síndrome do intestino irritável, né? Então, é um exame importante que você pode, né? Se você tem sintomas gastrointestinais e você nunca fez, quem sabe você fazer, né? Porque se ele estiver mais baixo, então isso tranquiliza um pouco nesse sentido das doenças inflamatórias intestinais, né? E aí vai afunilando essa questão até você conseguir chegar nesse diagnóstico daquilo que você tem, né? E aí, só para finalizar, também uma coisa que é importante frisar, e eu já falei isso várias vezes, que não é porque você fez uma colonoscopia ou uma endoscopia e deu tudo normal, e você continua tendo gases, distensão, desconfortos gastrointestinais, constipação, diarreia, enfim, significa que você não tem nada, né? Até porque uma disbiose intestinal, ela não se mostra nesses exames, certo? Esses exames são exames de imagem macroscópica, né? Então, ele vai olhar ali a estrutura do seu intestino, do seu estômago. Agora, a disbiose acontece a nível microscópico, né? Então, por isso que a principal forma de diagnosticar a disbiose é através de sinais e sintomas. Gases de extensão, alterações, intestino preso, intestino solto, dores abdominais, enfim, né? Mas a gente pode também, através de outros exames de análise de microbiota, de DNA da microbiota, teste genético, mapeamento ali dos micro-organismos presentes naquela amostra de fezes, através de exames mais específicos, né? Se for o caso, para a gente investigar mais a fundo o que está acontecendo. Ou um parasitológico de fezes que a gente detecte parasitas, ou mesmo através de um teste de supercrescimento bacteriano que vai fazer o diagnóstico ali do SIBO, enfim. Aí, assim, a gente consegue ter um diagnóstico em relação à disbiose. Ou se eu tenho uma calprotectina ali que está, né, ela não está muito baixa, mas também não está extremamente elevada, ela está ali intermediária. Então, isso já mostra também uma inflamaçãozinha mais grave, que pode ser decorrente de um quadro de disbiose, que possivelmente é decorrente de um quadro de disbiose, tá? Então, isso que eu queria deixar essa informação importante, porque eu vejo que muitas pessoas falam, já fiz colonoscopia, endoscopia e não acho nada. Mas calma, não é isso. É porque você não achou nada, porque você não tem pólipo, você não tem ali uma inflamação mais grave, você não está com gastrite, não está com esofagite, você não está com duodenite, você não está com lesão naquela estrutura, na mucosa. Mas isso não significa que você não esteja com uma alteração de bactérias, com disbiose, que pode ser uma desbiose do estômago,
no intestino delgado, no intestino grosso, tá? Então, isso que eu queria trazer aqui de informação e trazer esse alerta, porque mesmo uma pessoa, né, como o Evaristo, que tem condições financeiras, acabou recebendo um diagnóstico totalmente errado, ficou um ano ali sofrendo, né? A gente sabe que isso, infelizmente, é algo que acontece muito. Então, é importante que você realmente esteja aí atento, que você pesquise, que você estude, que você veja, até para você questionar mesmo o profissional de saúde que está te acompanhando. E quem sabe você mesmo fazer por conta própria, né? Vai lá, faz no laboratório, dosa calprotectina fecal, veja quanto está os níveis. E caso haja uma alteração, a primeira coisa é buscar o médico para seguir na investigação e fazer exames mais específicos para entender o que está acontecendo e fechar esse diagnóstico. Tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.